Amém. Viva nosso Senhor, né? Então, sabe qual é o tema da pregação de hoje? Qual é? Hoje vocês estão mais treinadas, né? Ontem não sabiam. Ah, escrito ali! Vocês tiveram uma colinha. Nós precisamos nos conhecer como mulher para decidirmos seguir Jesus. Por quê? Porque Ele quer que nós o sigamos segundo a sua lei e não segundo a nossa. Você está disposto a seguir Jesus segundo as leis da sua natureza e do Espírito? Não, né? Não. Várias pessoas fizeram assim, não. Esse que é o problema que a gente travar realmente. Vou fazer de novo a pergunta. Vocês estão dispostos a seguir Jesus segundo a lei da natureza da mulher e a lei do Espírito? Sim! Amém! Uma salva de palmas para vocês, então. Este é o sim de Maria. Aceitar como você foi criado e colocar todos os dons da sua natureza a serviço do Criador. Agora, quem pode nos revelar quem somos nós? Quem? Deus. E Deus se revela como? Através da palavra, que nós interpretamos através da encarnação de Cristo. Todo o Antigo Testamento, ele é relido, ele é reinterpretado a partir da encarnação de Cristo. A palavra não diz que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Então isso quer dizer que você foi criada para o Cristo. Você foi criada em vista do Cristo. Se tudo foi feito, Cristo é a palavra encarnada, o verbo encarnado. Quando o Pai fez toda a criação, o Pai olhou para o Cristo. E você, na sua essência, tem marcas do Cristo. Na sua natureza. Só que você não tem sua natureza. Nós recebemos de Deus duas vidas. Duas vidas. Qual a vida, Maria Teresa? A vida natural e a vida sobrenatural. Eva recebeu a vida natural. Ou seja, o que é a vida natural? A vida natural é a sua vida biológica, que Deus te deu através do seu pai e da sua mãe. Então a mulher já tem o primeiro chamado, viver segundo a sua natureza. E o que é a natureza da mulher? A natureza, gente, que quando a gente fala natureza, eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. A natureza são as leis intrínsecas internas do meu ser, aquilo que vem de dentro para fora. As leis que Deus, o código que Deus colocou na sua natureza, a tendência natural. A gente sabe que existem diferenças de personalidades. Existem mulheres mais alegres, outras mais contemplativas, umas mais falantes, poucas mulheres pouco falantes. Mas existem diferenças. Só que existe algo comum a todas as mulheres. Existe algo comum que está na alma. É a alma que dá forma ao seu corpo. Que ela é comum a todas as mulheres. Isso é próprio da natureza. E se você não exerce essa natureza, o que acontece com você? É a mesma coisa de você comprar, vocês vão entender bem, que eu sei que vocês passam raiva com isso. Quando você compra um eletrodoméstico na sua casa, aí você vai lá, aprende a usar direitinho, porque você quer que dura, né? Você sabe que você tem prestações no cartão de crédito para pagar ali, vai demorar. Aí você começa a usar. E mulher, ela toma conta do ninho. Ela pode até gostar de serviço de casa, pode até colocar alguém para trabalhar dentro de casa, mas ela vive perseguindo, não é a funcionária dela. Porque é o jeito dela para fazer diferente. Ela vê alguém limpando um negócio diferente, ela não, você não pode limpar para cá, não, tem que ser para cá. É o seu ninho, você avança em cima já querendo proteger seu ninho. Se alguém entra na sua cozinha e pega alguma coisa sem te falar, mas que atributo, como faz isso?
Ou a pessoa foi pegar um eletrodoméstico, você está ali pagando suave naquela prestação, e ela usou diferente. Você fica bravo. Por que você fica bravo? Porque a pessoa está usando diferente, ao contrário daquilo que está no manual de instrução. E o que acontece se você usa algo contrário ao que está no manual de instrução? A durabilidade diminui. O tempo, por quê? Porque ele vai estragando. Então o que é natureza? Natureza é como se fosse o manual de instrução, está escrito, são leis naturais. Se você vive contrário à sua natureza, o que você faz com você, mulher? Você vai se estragando, deixando cada vez mais de ser mulher. Aí você vai se tornando uma pessoa bruta e não traz a característica da mulher dócil. Você vai se tratando uma pessoa, a mulher, Deus deu ela a graça da palavra para confortar, para consolar. Só conforta e consola não são mulheres docicadas. Ser doce não é ser docicada. Só conforta e consola mulheres fortes. Porque quem consola e quem conforta é quem é capaz de suportar a dor. Essa imagem da mulher fútil, essa imagem da mulher toda emperequitada, da mulher que só fala de maquiagem, que só fala de cabelo, que só fala de roupa, isso foi uma denotação proposital que foi sendo mudada na visão da mulher. Essa imagem da mulher que só fala de bobagem, que só fala de coisa fútil, o que eu vou vestir? Como é que eu vou cortar o cabelo? Como é que eu vou fazer isso? Quantas mulheres às vezes deixam de ir à missa no domingo porque não conseguiu se arrumar? Quantas mulheres às vezes deixam de ir receber um sacramento porque não conseguiu se arrumar? Então assim, essa inversão de valores que a mulher tem vivido é fruto justamente desse viver contrário à sua natureza. Porque a natureza da mulher é ser forte. A natureza da mulher é valorizar o essencial, é ter uma força interior para suportar adversidades e poder consolar, e poder confortar, e ser aquilo que a palavra nos diz, auxiliar adequado. Auxiliar adequado. E não aquela histérica, que grita, que vai contra, que caça confusão. Isso aí é uma total deturpação daquilo que é o seu chamado, daquilo que é a sua missão. Então, quem nos revela qual é a natureza da mulher? A própria palavra. A igreja através da palavra. E na criação, o Senhor nos revela tudo. Nós temos em Gênesis 2 trechos que nos conta como a mulher foi criada. A mulher e o homem, né? Como o homem e a mulher foram criados. Gênesis 1, 26, aonde nós vemos a criação do homem e da mulher juntos, e aqui diz, Deus diz no versículo 1, 26 de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27, é muito importante você saber isso de cor. Deus criou homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou. Homem e mulher, eles os criou. Nessa primeira passagem, Deus diz que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O que é essa imagem e semelhança de Deus? Essa passagem significa o que, Maria Teresa? Que homem e mulher têm a mesma dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, você tem ela onde? Sabe onde está a imagem e semelhança de Deus? Você sabe? Porque, se alguém te perguntar, por que eu sou imagem de Deus? Você sabe responder? Alguém sabe? Gente, ninguém sabe por que você é imagem de Deus. Sabe por que a gente vira protestante fácil? Porque a gente não sabe nada da igreja católica. Nada. Por isso que rapidamente uma pessoa de católico, e eu costumo dizer uma coisa, essa pregação minha é para você ser mulher. Conheça-te como mulher, mas como mulher católica. E siga. Eu sempre costumo dizer isso. Um
católico nunca vira protestante. Mentira, eu conheço, fulano era católico, não era católico. Não pergunta qualquer verdade de fé da igreja católica se ele conhecia. Não conhece, não era católico. Para você ser católico, não basta você vir na missa, você louvar a Deus, você participar do grupo de oração. Para você ser católico é muito claro, Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20. Ele falou com os apóstolos: e de ensinai, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não basta só crer, e não for batizado, não será salvo. Mas depois do que eu tenho que crer? Depois do ensino. A Igreja Católica foi instituída para ensinar. Ensinar. E sabe essa palavra do grego, o que ela significa? Fazer alunos. Fazer alunos. Você só é católico se primeiro você foi aluno. Depois que te ensina, aí você crê. Então, quando a gente vai pregar hoje na Igreja Católica, estamos diante de mulheres, de homens com 40, 50, 60 anos. Você fala verdades de fé básica. Ninguém sabe. Então, como que essa pessoa católica ela está acreditando no que até hoje? Então, por que vocês não se preocupam com o que tem que crer? Porque o crer se compromete. O crer traz responsabilidade. As pessoas vêm à Igreja Católica só porque querem pedir graças. Eu quero um milagre, eu quero essa graça, eu quero pedir. Isso não é ser católico. Ser católico, na verdade, não é receber primeiro. Antes de receber, eu preciso renunciar. Palavra de Jesus: quem quiser me seguir, renuncie. Você não consegue seguir Jesus com um monte de crença que você tem pagando. Você nunca vai ser um católico seguindo Jesus com um monte de crença. Você primeiro precisa renunciar às falsas crenças, renunciar aos seus desejos pessoais, renunciar a toda essa visão deturpada, todo mundo, o paganismo. Aí você deixa o mundo, deixa os valores pagãos do mundo, aí você segue Jesus. Esvaziando. Seguir Jesus é um constante esvaziamento. Para você, vazio, receber o que Ele tem a te dar. Então, voltando à natureza. Quando a palavra nos diz que o homem e a mulher foi criada à imagem e semelhança, imagem é uma coisa, semelhança é outra. Gravem isso é catequese. Se você não aprender isso, você nunca vai formar um filho católico. Você nunca vai viver sua vocação. Porque sua vocação é gerar, pela natureza, filhos biológicos. E se você não pode gerar por algum motivo, seja pela idade que você já tem hoje, ou seja porque você vai casar, ou seja porque você tem dificuldade de engravidar, você tem por vocação chamada a gerar filhos espirituais. Porque você tem a vida natural e a vida sobrenatural. A vida natural você recebeu do seu pai e de sua mãe. A vida sobrenatural você recebeu o seu batismo, quando Deus veio habitar na sua alma. Então, quando a palavra nos diz que você é imagem e semelhança de Deus, a palavra está nos dizendo que você tem na sua alma a capacidade de conhecer, inteligir, conhecer a verdade e escolher, é a faculdade da vontade. Então, existem duas coisas na sua natureza: a capacidade de conhecer e a capacidade de escolher. Eu poderia dizer também que a capacidade de amar, ela só é feita com a vontade. Então, são duas faculdades que Deus colocou na sua alma: inteligência e vontade. Isso difere você de todo criado. Você acha que o cachorro tem vontade? Você acha que a onça tem vontade? Tem não, gente. Tem não. A vontade te dá o quê? A capacidade de amar. Por quê? Você já viu. Aí falou assim, mas o cachorro me ama. Você está falando que o meu cachorro não me ama? Ama. Seu cachorro te ama. Você acredita mesmo que seu gato te ama? Só ama quem tem livre-arbítrio. O que é
amor? Amor é a capacidade de se contrariar para fazer um bem ao outro. Por exemplo, simples gesto de amor, uma coisa bem simples. Tem aquele copo de água ali, eu chego com outra pessoa com sede. Aí eu vou tomar água e eu vejo que a pessoa está com sede. Aí eu falo, pode beber primeiro. É um gesto simples de amor, uma gentileza, filha do amor. Entendeu? Eu sou capaz de dizer não para a minha sede e sim para a sede da pessoa. Você só pode amar estando de dois. Você não ama sozinho. Então eu olho para o copo d'água e falo para a pessoa, pode tomar primeiro do que eu. Eu estou dizendo não. Então você ama quando você diz não para si e sim para o outro, para necessidade. Não é para vontade. Tem muita mãe aí achando que está amando o filho e está destruindo o seu filho e formando um delinquente. Meu irmão sempre costuma dizer isso, ele é pai. Ele fala, o problema dos filhos são os pais. Você cria o seu filho dizendo sim a todos os desejos dele. E você está criando um animalzinho. Porque criar filho, para você ajudar que a natureza, que a inteligência e a vontade dele desenvolvam, você tem que dizer não para a parte animal dele. Para você educar a inteligência do filho, você não pode deixar ele comer toda hora que ele quer. Você não pode deixar ele assistir televisão toda hora que ele quer. Você tem que educar a inteligência, aquilo que faz ele ser humano. Então tem muita gente criando animal, achando que está criando gente. Então esse sim é um sim a dar o bem ao outro. Então, porque você sabe que a educação é um bem, você diz, não, meu filho, você não vai ficar na televisão agora, você vai ler esse livro. Então você está educando a parte humana e amansando a parte animal dele. Chegou do nada, quer comer doce, quer comer doce. Não, meu filho, doce só no final de semana, só depois da sobremesa. Aí você está educando a parte animal dele, que quer comer toda vez que vê comida, e está elevando a vontade dele, a capacidade de dizer não. Isso é educar ser humano, é estar presente. Entendam, mães, porque vocês têm que estar presente para criar seus filhos, senão ele fica solto dentro de casa, assistindo o que quer, dormindo até tarde, comendo o que quer, e você está criando um animalzinho. Quando esse menino crescer, você voltar, você vai assustar. Por que ele faz 13, 14, 15 anos e grita com você e te trata mal? Por que esse menino está fazendo isso comigo? Mas eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa. Tá, mas que criou? Ele foi criado como selvagem, não como gente. Ele não foi. O ser humano precisa ser educado. Que quando ele estava crescendo, os seus desejos estavam sendo aflorados. Que hora você esteve presente para falar, não, minha filha, para você fazer isso. Não está na hora de fazer isso, meu filho. Aí você vai criando aquele animal. Então ele não tinha ninguém que aplacasse a parte animal dele. Nós temos semelhança com os animais. Nós, seres humanos, nós nos alimentamos e reproduzimos como os vegetais. Nós sentimos como os animais e nós inteligimos como os anjos. Então nós temos aquilo que a parte material da criação tem, os vegetais e os animais, e nós temos aquilo que os anjos têm. Nós somos a união entre a matéria e o espírito aqui na terra. O que é educar ser humano? Esse é o presente que Deus nos deu, que os anjos têm, que Deus tem. Deus conhece, Deus intelige, os anjos inteligem e o ser humano tem capacidade de inteligir. Isso é criar ser humano, elevar as faculdades próprias do ser humano, dar conteúdos, ajudá-lo a inteligir, ajudá-lo a raciocinar, a fazer escolhas e não a sentir como animal. Sentir vontade de comer, vou comer. Sentir vontade de dormir, vou dormir. Sentir vontade. Isso é ser animal. Aí eu conto a história para vocês contando com 2 cachorros. Eu ponho uma vasilhinha de água e comida aqui. E pego 2 cachorrinhos na rua esfomeados e coloco os 2 para vir comer. Falei assim, mas você pegar cachorro esfomeado, tem que ser um cachorro doméstico. Tá bom, traz seus cachorrinhos domésticos com fome, pega a ração deles e coloca aqui, traz 2 cachorrinhos. Você já viu alguma vez um animal chegar diante de uma comida com outro e falar assim, pode comer primeiro do que eu?
Já viu? Animal, por isso que eu estou falando, animal não escolhe, animal segue o instinto. Ele é escravo do instinto. Ele é incapaz de dizer não para a natureza dele. Ele está com fome, ele vai comer, ele vai engolir o outro para comer primeiro. Você já viu dois cachorros brigando para comer um bife? Eu já. Já viu cachorro brigando para comer um bife? Já viu o cachorro avançando no outro porque está brigando por causa de uma cadela? Toda vez que você vê seus filhos brigando por causa de uma comida, toda vez que vocês ver homens e mulheres brigando por causa de uma ou de outra mulher, você não está vendo gente, você está vendo animal. Você está vendo animal. Se os seus filhos brigam para comer, ele está manifestando a parte animal. O intelecto e a vontade dele não está agindo, ela está sendo sufocada pela parte animal. E é obrigação sua, como mulher, levar essa parte. Você, mas como eu vou ser se eu sou assim? Eu também vejo outra mulher, como você se comporta na fila da comida? Uma empurrando a outra, querendo engolir a outra, ou com gentileza? Ou na hora de comer, sai todo mundo correndo? Você só vai educar homens e mulheres se primeiro você for mulher. Primeiro você investir na sua... Não estou falando de você ser um intelectual, não. Estou falando de você ser gente. Estou falando de educação de sentido. Educação de paixões. Não estou falando de um intelectual. Quando eu falo intelecto, eu não estou falando de formar mulheres intelectuais. Eu sei que devem ter mulheres aqui com esse dom da intelectualidade que está adormecido. Talvez vai ser despertado. Mas eu estou falando de formação de gente, coisas que talvez a sua avó, sua bisavó formou pessoas na sua família. Simplesmente por um costume. Tinha hora para comer, tinha hora para dormir, criança não ficava à toa em casa. E que isso hoje, infelizmente, como não é ensinado, precisa ser estudado. Por que hoje a gente precisa estudar? Porque a verdade não é mais vivida. Nós não temos avós, pais, tios que estão vivendo como gente. Então a gente tem que estudar. Para você ser mulher, hoje você precisa estudar. Lê sobre Edith Stein, que escreveu um belíssimo livro sobre a natureza da mulher. O pessoal aqui na livraria, inclusive se alguém puder pegar para mim todos os livros de formação de mulher, traz aqui que eu vou falar de alguns. Eu vi que lá tem o privilégio de ser mulher. Precisa estudar se você não estudar. Talvez você veio aqui querendo receber graças. Deixa eu te falar, o que Deus quer te revelar é para você ser o que você é. Mulher, filha de Deus. Agora, você tem na sua natureza vontade e intelecto. Só que ser semelhança, você se torna. Eva já era. Com o pecado original, o seu desejo foi para um lado e a verdade para o outro. Então, por isso, talvez, muita gente chegou para mim e falou: Maria Tereza, gostei muito da pregação que você fez ontem, você falou muita verdade e tudo. Mas eu sei que tem muita gente que não gostou. Porque tem gente revoltada com a própria natureza. Tem muito de Eva ainda dentro de muita mulher. E aquilo dentro está conflituoso. Como é que eu vou vencer essa Eva dentro de mim, essa mulher velha que se revolta contra a vontade de Deus, contra a própria natureza? Para você ser semelhante a Deus, você precisa, a partir de agora, ter uma vida de virtudes. O que é uma vida de virtudes? É conhecer o bem e o mal, o certo e o errado, e se esforçar para viver o que é certo. E o que é certo nos é pregado, nos é ensinado pela palavra, através da doutrina da igreja, pela vida dos santos. Leia a vida das santas mulheres, leia a vida de Santa Dima. Leia a vida de Santa Diana Beretta. Leia a vida de Chiara Corbella. Você nunca mais vai reclamar de uma doença ou sofrimento na sua vida. Pode. Leia a vida de... O pessoal falou que só sobrou desses 3, é isso? Vocês compraram tudo, então? Se tiver acabado, gente, encomenda. A comunidade vai fazer questão de encomendar para vocês.
E se encomenda, talvez em grande quantidade, talvez nem paga frete. Olha o que nós temos aqui, ó, o privilégio de ser mulher. Não estou querendo fazer propaganda de livro para eles, não. Isso aqui tem que ser divulgado. É aqui que você vai encontrar a verdade. Você tem que encontrar o privilégio da sua natureza e o poder que você traz nas mãos. O guia de bolso contra as mentiras feministas e o mínimo que você precisa saber sobre o feminismo que está destruindo a sua natureza. Gente, isso aqui são só alguns. Quando você começar nesse universo de formação, você perceberá e conseguirá, de fato, alcançar e ter muito mais conhecimento, deslizar nesse ambiente. E conhecerá muito mais livros. Então a palavra nos diz, para você ser semelhança, você se torna. Com a desordem do pecado original, você perdeu essa ordem. E você quer o que Deus não quer para você. Você deseja o que Deus não deseja para você. Isso está desviando sua natureza. E por isso que existe esse conflito. Só que para você renascer pela graça, você precisa viver a partir de agora, a partir do seu batismo. Você foi batizado, você é chamado a gerar homens biológicos, mulheres biológicas e também homens na fé. Gente, entendam uma coisa: no céu não tem mulheres gerando filhos. Deus ama a humanidade, Deus ama o homem e ama a mulher. E Deus nos quer na eternidade habitando com Ele. Só que os filhos que Deus espera no céu serão gerados por você. Um pai e uma mãe que não geram seus filhos na fé, os pais e uma mãe que não geram seus filhos na virtude, compromete a salvação eterna dessas crianças. É pior ainda do que um pai e uma mãe que nem vem a ter um filho. Porque se você tem filhos e você não os educa na fé, esses filhos correm o risco de ir para o inferno e ter uma perdição eterna. A missão que você recebeu de Deus é de gerar filhos e gerar santos. Mas como vocês serão gerados filhos santos se vocês não forem santos? Mas o que é uma mulher santa, Maria Teresa? Sabe qual é a primeira característica de uma mulher santa? Primeira, uma mulher de oração. Uma mulher que guarda a sua casa. O primeiro chamado que a Virgem Maria tem feito nas suas aparições é a vida de oração. Se você quer ser uma mulher e quer guardar a sua casa, respondendo ao sim da Virgem Maria, acorde antes de todo mundo na sua casa. Não para ir para as panelas, mas para rezar. A mulher que deu um sim à Virgem Maria é a primeira a se colocar de pé na sua casa, de joelhos em oração. Você acorda no mínimo meia hora antes de todo mundo e vai rezar o Santo Terço. E se você já tem uma vida de oração pessoal progredida, você vai acordar meia hora antes para rezar, meditar a palavra e depois rezar o rosário. No mínimo, meia hora antes de acordar para rezar um mistério do rosário. Se é segunda, mistério gozoso. Se é terça, mistério doloroso. Você é a guardiã da sua casa. E sabe como Deus te prepara? Através da oração. Gente, toda desordem numa casa, ela vem pela desordem da mulher. Se a mulher é gulosa, a casa inteira é gulosa. Se a mulher é disciplinada, a casa inteira é disciplinada. Se a mulher é uma mulher de oração, a casa é abençoada. Só que tem muitas mulheres, e agora eu quero dizer uma coisa aqui, que não exerce o seu papel de comando. Você tem a maternidade, que faz parte da sua natureza, está no seu gene. João Paulo II, na carta dele, Mulheres Dignitatem, que significa a dignidade da mulher, o nosso apostolado de evangelização das mulheres chama Mulheres Dignitatem, justamente porque a minha missão é falar para vocês a dignidade de vocês. Vocês valem o sangue de Cristo. Então, quando João Paulo II fala dessa dignidade, ele diz que a mulher tem um gene. O que é gene? Isso está escrito na sua natureza. Você tem essa capacidade de gerar, de multiplicar. E você responde a Deus, dando sim, sendo generosa, colaborando com Deus nessa geração.
Só que você também tem a missão de proteger moralmente sua família. Então, eu vejo muitas mulheres, entendo que atendo muitas mulheres de oração, que acordam não só meia hora antes para rezar, acordam de madrugada. Mulheres que levantam de madrugada para rezar, mulheres que não saem de vigílias, mulheres que participam sempre de encontros, mas mulheres que ainda não foram transformadas pela palavra. Essas mulheres ficam rezando repentinamente, pedindo graça, mas não se deixam ser transformadas pela palavra. O que significa isso, Maria Tereza? Mulheres que não têm mentalidade católica. Essas mulheres ainda não se posicionaram. E a convocação que eu queria fazer para vocês é um sim à vida de oração e um sim a se posicionar dentro de casa. O que significa isso? Mulheres que choram porque quer a mudança do filho, quer a mudança do marido, mas não tem força interior para se posicionar. Elas rezam muito, mas passam o dia inteiro dentro de casa reclamando, porque não tem coragem de dar um não para o filho. Então ela reclama o tempo todo do filho, mas não dá um não para o filho. É melhor você dar um não e passar um momento vermelho do que o dia inteiro amarelo. Reclamando, é melhor você dar um não, fecha a cara para o seu filho na hora que você deu aquele não, mas passa o dia inteiro sorrindo para ele. E por isso que a mulher hoje, a mãe, a dona de casa, ela é chamada de chata, porque ela fica o dia inteiro com a cara fechada, o dia inteiro mal-humorada, porque não se posiciona. Quem se posiciona, você passa raiva ali naquela hora e depois você está bem. Você fica vermelho em um momento para não passar o dia inteiro amarelo. Então você precisa aprender a se posicionar diante das questões erradas, diante das questões morais. Você é a senhora dos vídeos que passam na TV da sua casa. É você que controla as músicas que serão tocadas. Se você está criando meninas, adolescentes, ensina essas meninas a se vestirem. E vocês primeiros, pelo amor de Deus, gente. Mulheres de Deus batizadas, indo para a missa com mini saia, com roupas justas. Meu Deus, você ensinar pessoas hoje, mulheres grandes, como se vestir. Por quê? Porque não inteligem. A mulher fala assim, mas eu me sinto bem com essa roupa. Mas a inteligência não consegue raciocinar que aquela roupa não é adequada para a missa. Na verdade, para ambiente nenhum, né, gente? Para ambiente nenhum. Roupa curta, decotada, apertada. Por isso que ninguém, nenhum homem te valoriza, porque você não se valoriza. Você se trata como um pedaço de carne. E vestem as menininhas de 3, 4 anos assim, estimulando a pedofilia. Entendem a questão? Como vocês estão criando outras meninas. E a palavra nos diz, em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. O Senhor, percebendo que o homem estava só, o que ele fez? Levou todos os animais para o homem conhecer. E falar para que os animais pudessem fazer companhia para ele. O que a palavra diz? Adão foi colocando nome um por um. Só que o homem deu nome a todos os animais. Mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Gente, uma pessoa pode ter todos os bens, ter tudo ao seu redor, mas se ele não tiver um ser humano semelhante para ele doar amor, ele não se realiza. Por isso Deus fez a mulher para o homem. E aqui, feministas, é um significado que a palavra nos traz da ordem da criação. O que eu estou pregando aqui não vai mudar o marido ou o namorado de vocês, mas pode mudar a mentalidade de vocês para a criação dos filhos. E aquelas que já tiveram filhos e já estão grandes podem entrar numa intercessão. O homem precisa aprender a ser o senhor da casa. Essa ordem da criação nos mostra que existe uma ordem hierárquica na criação. O homem é a cabeça da casa. Só que não é um homem desviolado, não é um homem frouxo, não é um homem criado no sofá vendo desenho o dia inteiro, comendo doce o dia inteiro mole.
é um homem que você tem disciplinado, é um homem catequizado, é um homem que foi educado, é um homem que aprendeu a dizer não para si, para fazer gentileza. É um homem que é capaz de doar na sua vida pela sua família. É esse tipo de homem que você tem que criar. Mas como que eu vou criar homens assim, Maria Tereza? Comece a ter uma vida de oração. Para gerar o Espírito. Você vai ser uma mulher conduzida pelo Espírito. Comece a dar catequese, contar histórias de santos da Bíblia para o seu filho. Comece a pôr o seu filho para aprender luta. Homem tem que aprender a lutar. Olha o nosso país agora, acabou de ser tomado. Que homem foi guerrear? Ninguém. Não foi guerrear, não estou falando em manifestar, não. Porque se fosse em outros tempos, a população é muito maior. Teria se guerreado, teria se conquistado o poder. Pronto, simples assim. Os homens fogem de guerra. Ah, mas você é a favor da guerra? Não, não sou a favor da guerra, sou a favor da defesa. Em nenhum tempo, quando se criou os templários para defender a Terra Santa, mandaram consultar São Bernardo de Claraval. Ele aprovou e o povo foi defender Jerusalém contra os muçulmanos. Sempre que somos atacados, se tem homens, tem defesa. Eu conheço um pai muito católico, fiel de missa diária, que ele brinca, ele leva os filhos todo final de semana para brincar no mato. E os menininhos de bermuda, arranhando as pernas. E aí sabe o que ele faz? A brincadeira de final de semana com os filhos dele? Põe os filhos para pegar madeira no mato para fazer fogueira. Para quê? Para o homem aprender a se sujar, aprender a ser arranhado, sair do conforto. E vai para a praça, pega aquelas frutinhas que machucam e começa a jogar nos filhos. Para o filho aprender a brincar, combatendo, aprender a ser machucado, parar de frescura. Seu filho está deitado lá no sofá, começa a fazer calor e frio. O que ele começa a fazer? Ai, mãe, pega lá para mim. Ai, mãe, estou com frio, estou com calor. O que você está criando? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Vocês precisam ser mulheres fortes. Saiam dessa frescura. A característica da mulher de verdade é uma mulher forte, enraizada em Cristo, capaz de defender e viver e defender a sua fé. E essas mulheres fortes, com personalidades fortes e enraizadas em Cristo, que vão proteger a sua casa, que vão criar homens e filhos fortes. E esse poder exercido na criação dos filhos é que fará de vocês, mulheres santas, a santidade de vocês será no exercício de oração, não de reclamação, mas de doação para a criação de homens e mulheres santos. Porque homens e mulheres santos são mártires. E mártires são pessoas inamoníveis. Palavra difícil é essa, Maria Teresa? São pessoas que não se dobram diante do erro e que preferem morrer do que assumir o erro, do que ser cúmplice de um erro. E sabem por que vocês não entendem isso? Porque não entendem dessa fortaleza, porque vocês não conhecem Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida por vocês, e ser cristão é dar vida para que Cristo seja gerado no outro. A vocação da mulher é a vocação da Virgem Maria. O ser mulher católica é ser como a Virgem Maria. A Virgem Maria deu a vida para gerar o Cristo. A sua vocação é dar a vida para gerar o Cristo no outro. Se você tem filhos, a sua vocação é dar a vida para Cristo ser gerado no seu filho. E se você não tem filhos, a sua vocação é ter filhos espirituais e dar a vida para que Cristo seja gerado no outro. Você não está dando a vida, renunciando nem para Cristo ser gerado em você, porque você não se convenceu que você deve ser católica. Ontem eu fui denunciando vários pecados do feminismo. Como você precisa começar? Confessando. Os católicos hoje não buscam a confissão. Se você fosse católico de verdade, e se você tivesse consciência do que é, gente, o que diferencia o catolicismo das outras religiões, profundamente, é o batismo, confissão e eucaristia. Você pode ter na sua paróquia um padre, eu não conheço o padre de vocês, estou dando um exemplo, um padre que bebe, um padre que fuma, um padre que tem mulher, um padre fraco na fé, e que se entregou a todas as suas paixões,
E você pode ter do lado um pastor muito virtuoso, um pastor que não bebe, um pastor que cuida bem da sua família, um pastor que faz tudo de bom. Só que aquele pastor não tem o poder que o padre tem. O padre, ao estender a mão sobre você, ele diz: teus pecados estão perdoados. O padre pode ir para o inferno com o pecado dele, mas você vai para o céu, porque ele recebeu uma graça na ordenação. Entende por que padre é tão difamado? O padre tem o poder de perdoar os seus pecados, porque recebeu essa graça de Cristo. Isso vem da hierarquia da ordenação. Eles impõem as mãos, como Paulo diz a Timóteo: pela graça da imposição das minhas mãos, eu te autorizo a ensinar, a celebrar, a perdoar os pecados. Jesus Cristo diz em João, no final do Evangelho, quando ele ressuscita, ele diz para os apóstolos: a quem perdoares os pecados, eles são perdoados; a quem retiveres, eles são retidos. Eles foram ordenados por esse poder. O pastor pode ser seu amigo, mas nunca vai poder perdoar seus pecados. E Deus é tão bom que ele não quis depender da santidade do padre para perdoar seus pecados. Seja um padre santo, um padre pecador, ele tem o poder de perdoar seus pecados. E se você tivesse juízo, no mínimo, todo mês você confessaria. Porque o confessar te esvazia de todos os pecados que eu falei ontem. E o ir na missa te enche, porque você comunga o corpo de Cristo. Não é símbolo, não é bolacha. Ao se colocar diante de Jesus com seus pecados, e Jesus te espera para você confessar, você se esvazia, só que você precisa se alimentar constantemente do corpo de Cristo. Gente, entenda uma coisa: contraceptiva é pecado mortal. Se você comunga o corpo de Cristo em pecado mortal, você está comungando a sua própria condenação. Se você tem uma vida sexual ativa e você não é casada, você mora e é amigada com alguém, você está em pecado mortal. Eu não estou aqui para te condenar. A pecadora de João 8, ela foi condenada e ia ser apedrejada. Não sou eu que te condeno, é a palavra de Cristo que te diz que isso é pecado. O único justo que pode condenar. Só que Cristo deseja que você venha até Ele. Como a pecadora de João 8, que ia ser apedrejada por ser prostituta, ela estava sendo apedrejada, ela corria o risco de morte. Todo mundo julgava. Só que hoje, quem quer fazer o seu julgamento é o próprio Cristo. Ele quer que você venha até o tribunal da misericórdia. Que o tribunal da misericórdia é o único onde você entra acusado por si mesmo e sai perdoado pelo Cristo. Assuma uma vida nova hoje. Confesse os seus pecados. Jogue esses contraceptivos fora. Se você não tem força hoje para se posicionar na sua casa, para falar com a pessoa, você dorme com ela, que a partir de hoje você quer comungar o corpo de Cristo em estado de graça e não quer continuar dormindo com um homem que não é seu marido. Se posicione hoje. Tome uma decisão hoje. Se você já é uma mulher que está casada, que tem filhos, se posicione hoje na sua casa. Tome a decisão de acordar cedo para rezar. Judite era uma mulher viúva, 3 anos que o marido tinha morrido. Nabucodonosor ameaçou devastar toda a terra. Ele conseguiu conquistar todos os povos que não quiseram se unir a ele contra um povo na guerra. E sabe o que ele fez? Declarou guerra ao povo de Israel. Ele foi alertado por aqui, ó. Não vai, esse povo tem um Deus forte. Um Deus que libertou eles do Egito. Um Deus que não os abandonou no deserto. Um Deus que acabou de livrá-los de um exílio. Você vai perder. Olofenes, o general de Nabucodonosor, não acreditou. Ele falou: pois eu vou te mandar para os israelitas e vou te matar quando eu matar eles juntos. Falou desse jeito com ele. E aí, Olofenes atrevido foi para cima, ameaçou acabar com a comida, com a água, e foi pressionando o povo, fazendo tudo acabar. O que aconteceu? O
os homens daquele lugar, Joaquim, o ancião, o sacerdote, o responsável de lembrar o povo da palavra, de lembrar o povo da fidelidade, virou para o povo e falou assim: não, gente, calma, não se apavore, nós não vamos entregar agora. Aí sabe o que ele fez? Virou e falou assim: vamos dar 5 dias para Deus. Se o Senhor Deus não nos atender, em 5 dias, nós vamos nos entregar e adorar o Deus de Nabucodonosor, a idolatria. Gente, nós estamos no meio de um grande número de homens, mulheres e sacerdotes judeus. Judite tinha perdido seu marido há 3 anos e se dedicou à vida de oração e de jejum. No momento em que os homens todos de Israel estavam dispostos a negar a fé e a se entregar, sabe o que aconteceu? Uma mulher de oração se levanta e faz o quê? Se posiciona e diz: nós não nos entregaremos, nós vamos dar a vida. Por que essa mulher se levantou? Porque essa mulher estava ordenada, ela tinha a vida de oração. Quando a sua casa é ameaçada, quando o seu marido perde emprego, quando você passa por dificuldade, o que você tende a fazer? Se entregar. Deprimir. Porque você não está preparada. Se você não se preparar, Nabucodonosor vai vir sobre a sua casa. Vai querer devastar. E você não vai ter força para se levantar. Essa mulher se levantou, ela conseguiu chegar no acampamento de Holofernes, o maior general que tinha derrubado todos os exércitos. E ela conseguiu estar no quarto desse homem bêbado. Sabe o que ela fez? Pegou uma espada, rezou, cortou a cabeça dele. Cortou a cabeça dele. O Senhor hoje quer te revestir com essa espada. Ele quer fazer você cortar a cabeça do mal. Você está disposta a ser treinada nesse exército? Sabe como é treinado? Oração e jejum. A oração te fortalece e o jejum faz você perder o amor aos bens terrenos. A mulher que é vaidosa, quer garantir, tem tanto de coisa perto de si. Ela quer te preparar. Rosário e jejum. Para você cortar o mal. Ou você corta, ou você vai ser degolada e vai passar a adorar ídolos e demônios, porque eles estão vindo com força e virão mais forte depois desse encontro. Se você não tiver decidido agora a abandonar o mal, a abandonar o pecado, se você não tiver decidido agora, o Senhor está dando um decreto: ou você toma essa espada e degola o mal que está te perseguindo, ou você será degolada por ele. O que você escolhe?